Mateus 5, verso 4. Eu creio que a gente conhece isso de cor e salteado, né? Na escola dominical a gente aprendia isso muito. Três versículos eu jamais aprendia. É esse aqui, João 11:35, e Salmo 123, verso 6. Mas vamos lá. Diz assim a palavra do Eterno: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem é que nunca chorou na vida? Quem é que nunca chorou na vida? Bem, verdade é que chegamos a este mundo chorando e deixamos esse mundo com alguém chorando. Então as lágrimas, ela faz parte do nosso cotidiano. Não tem como fugir dela. A gente chega a este mundo chorando e parte deste mundo deixando alguém chorando. Mas é interessante que o conceito aí fora é: homem que é homem não chora. O conceito aí fora é: mulher que é mulher, que tem fibra, que tem garra, não chora. Mas no conceito do Eterno é: feliz é aqueles que choram. Porque isso é o significado da palavra bem-aventurado, makarios. Feliz são os que choram. É interessante que Jesus está tratando aqui de duas coisas: uma declaração e uma promessa. Jesus está tratando aqui de duas coisas: uma declaração e uma promessa. A declaração é: felizes são os que choram. A promessa é: serão consolados. Mas afinal, o que é lágrima? O que é lágrimas? Falando cientificamente, lágrima é a secreção límpida, incolor, salgada, produzida pelas glândulas lacrimais, que limpa e umidifica as conjuntivas e as suas córneas. Isso é lágrima. No sentido assim geral. No sentido geral, isso é lágrima. Secreção límpida, incolor, salgada, produzida pelas glândulas lacrimais, que umidifica e limpa as nossas conjuntivas e as nossas córneas. Isso é lágrima. Mas a pergunta é: chorar faz bem? Chorar faz bem? Dentro da psicologia, ela diz que sim. Lendo um pouco sobre o psicólogo Roberto Ziemer, paulista, ele vai dizer que diversos problemas, como psicossomático, episódio de depressão, têm sua origem na repreensão do choro. Quando eu repreendo o choro, eu posso estar suscetível à depressão e a sintomas psicossomáticos ou a doenças psicossomáticas. É interessante que o filósofo romano Sêneca, ele vai dizer que as lágrimas aliviam a alma. Mas existem 3 tipos de lágrimas. Talvez você nunca parou para pensar nisso. E dos teus olhos escorrem 3 tipos de lágrimas. Primeira lágrima, lágrima basal. Segunda lágrima, lágrima reflexiva. Terceira lágrima, lágrimas emocionais. 3 tipos de lágrima fluem do meu e do teu olho quando a gente está chorando.
Lágrimas basal, elas lubrificam os olhos e alivia e livra eles de poeira. Essa é chamada de lágrimas basais. Elas lubrificam os olhos e auxilia em mantê-los livres de poeira. Segunda lágrima, lágrimas reflexivas, são resultado de irritação dos olhos por partícula estranha que entra no seu olho. Essa ciência dá nome de reflexiva. Mas a oftalmologia também diz que tem uma terceira lágrima. E ele chama ela de lágrimas emocionais, ou choro. É causada por forte estresse emocional, como raiva, como sofrimento, aflição, felicidade e dor física. Essa tem uma química diferente de todas as duas que eu falei. Porque essa contém prolactina, hormônio à base de proteína, hormônio adrenocorticotrófico e encefalina leucina, que é um analgésico natural. Então, quando você está só chorando, você está aliviando a sua alma, segundo a oftalmologia. Aí Jesus vem com um paradoxo diante da humanidade e vai dizer: feliz é aquele que chora. Porque é paradoxal o que Jesus falou. Porque ninguém quer chorar. Ninguém quer chorar. De tristeza, não. De sofrimento, não. De dor, não. De angústia, não. Jesus vem com o seu paradoxo e diz que feliz é os que choram, porque estes serão consolados. E quando eu estou falando de lágrimas, eu me lembro do capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 11. Jesus está entrando na cidade de Naim. Está saindo do enterro. É interessante que é a morte saindo e a vida entrando. A morte e a vida vão ter um confronto, vão se topar tete a tete na entrada da cidade de Naim. Ninguém pode parar um esquife, ninguém pode parar um enterro. Na cidade pequena, principalmente em Minas Gerais, tem isso. Quando um féretro está passando nas ruas da cidade, as lojas, os mercados, os armazéns, as mercearias, as farmácias, baixam as suas janelas, ou melhor dizendo, as suas portas de aço até o meio, em sinal de condolência à família enlutada que está passando ali naquele momento. Ninguém pode barrar, carros para de um lado, carros para de um outro, para que o féretro não pare, ele continue até chegar ao seu destino final. Mas a Bíblia vai dizer que houve um féretro que foi parado. Capítulo 7, versículo 11 de Lucas, vai dizer que Jesus parou no enterro. Eu imagino as pessoas olhando para ele e dizendo: que falta de consideração deste. Ou quem sabe alguns da multidão dizendo: já passou de 24 horas, daqui a pouco começa a cheirar mal, o que esse homem está fazendo? Mas Jesus está ali e ele para o féretro, ele para o enterro. Por quê? Porque ele vai divisar com uma mulher que está com o olho lacrimejando. O que fez Jesus parar esse enterro? Uma mulher com os olhos lacrimejados. Uma mãe que estava perdendo o seu último recurso. A Bíblia diz que ela era viúva. E deixa eu abrir um parênteses para dizer para você o seguinte: a morte já tinha entrado e ceifado a vida do esposo daquela mulher. O seu ajudador, o proveniente do seu lar, agora era o seu filho, era ele que ia prover sustento para ela. Agora duas coisas sobravam para aquela mulher: ou ela ia mendigar nas portas na cidade, ou ela viraria prostituta segundo a tradição judaica. Não tinha outra alternativa para ela a não ser essas duas: vender o corpo para se sustentar
ou mendigar nas portas. Ele está chorando agora. Jesus divisa com as lágrimas daquela mulher. E ele vai falar algo que para nós parece tão simples. Não chores. Não chores. Já pensou você chegar num velório e olhar para os parentes e dizer assim, chora não? E alguém olhar para você e dizer, se toca, não, estamos velando um ente querido aqui. Não, o que a gente costuma fazer de praxe é minhas condolências, meu sentimento, meu pesar. São essas palavras que a gente usa para alguém. Só que Jesus foi diferente, ele disse, não chores. Não chores. Parece tão simples essa palavra, mas não é, porque dali a pouco ele ia tocar no esquife e ia colocar aquele jovem de pé, por causa de uma mãe que estava com os olhos lacrimejando. Olha o poder que tem uma lágrima. É por isso que quem está falando aqui é aquele que tem poder de secar a lágrima. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Ela está chorando, ela está perdendo o teu filho, ela está indo agora sepultar a sua última esperança. Mas quando ela está saindo, a vida está chegando, se encontrando com ela. Toca no esquife, divisa com o olhar da mãe, consola a mãe, volta para o esquife, toca nele e olha para o petrificado que está ali em cima daquele esquife e grita para ele, jovem, eu te digo, levanta-te. Levanta-te. Olha o poder que tem em lágrimas sinceras. Não, eu não estou falando de lágrima de paixão. Eu não estou falando de lágrimas quando você vê uma cena de novela e chora, uma cena de uma série, uma cena. Não, eu não estou falando desse tipo de lágrimas. Esse tipo de lágrima não mexe com o coração do Todo-Poderoso. As lágrimas que mexem com o coração do Eterno são lágrimas sinceras que provêm do fundo da minha e da tua alma. Quando ele está dizendo bem-aventurados que choram, não é qualquer choro aqui. Quando ele está dizendo bem-aventurados que choram, não é qualquer tipo de lágrimas que vai mexer com o coração de Deus, porque tem lágrimas insinceras. Eu estava conversando com as moças ali fora, Ana Clara, Isadora, dizendo para elas sobre o crocodilo. Crocodilo. O dia que você for num parque, ou no jardim zoológico, como queira pronunciar, e o zelador estiver alimentando um crocodilo, repara no olho dele. É daí que veio o adágio, lágrima de crocodilo. É que quando ele está comendo, a boca está cheia, começa a verter lágrima. Foi daí que veio a frase lágrima de crocodilo. Não, não é dessa lágrima aqui que Jesus está falando, não. É lágrima sincera que provém da alma. Ele vai divisar agora com uma mulher que está sofrendo agora a segunda perda, está indo sepultar a sua única esperança, chorando. Quem sabe estava até se lamentando, batendo no peito, e agora? O que será de mim? E Jesus divisa justamente com aquelas lágrimas e percebe que está vindo do fundo da alma. Eu costumo dizer que Deus suporta tsunami sem levantar do trono.
Eu costumo dizer que Deus suporta um trem descarrilhando sem levantar do trono. Eu costumo dizer que Deus suporta um avião perdendo o controle nos ares e se arrebentando embaixo sem levantar do trono. Mas se tem uma coisa que o Eterno não suporta, é quando ele vê um crente fiel se debulhando em lágrimas. E quando ele percebe que as lágrimas são lágrimas sinceras, provenientes de um coração contrito. É por isso que Davi vai escrever o Salmo 51, a partir do verso 17, ele vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são coração compungido e espírito que está em quebrantamento. Quer que Deus se incline para você, então se compunja diante dele. Quer que Deus se incline para você, então se quebrante diante dele. Estamos vivendo um dia de olhos secos. Estamos vivendo um dia que crente não chora mais na presença de Deus, chora por tudo. Chora quando o seu time perde, chora quando o Brasil não ganha, chora quando sei lá o que, quando alguém está numa novela fazendo uma cena forte, chora, sei lá o porquê, mas não chora mais na presença de Deus. Estamos vivendo dias de olhos secos. Precisamos voltar à moda do lenço para enxugar o rosto molhado. Na minha infância, que não ficou muito longe, um pouquinho para trás, eu me lembro do culto de oração. A zeladora no outro dia ela vinha com flanela para limpar os bancos, para passar em manchas de lágrimas nos bancos. Hoje ela vem com um espanador para tirar a poeira. A crente não chora mais na presença de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E quando eu estou falando de lágrimas, eu me lembro de 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 3. Estou falando do rei Ezequias. Estou falando do rei Ezequias. Na sua tenra idade, alguns vão dizer 29 anos, a Bíblia não relata. Alguns teólogos vão dizer 29 anos, passando para os 30, foi acometido de uma enfermidade que o escritor Sacro chama de úlcera. Talvez fosse um câncer, ninguém sabe. A Bíblia diz que Deus manda o profeta Isaías lá na casa deste homem e tem apenas certeza que ele entra dentro da recâmara desse rei e olha para ele e diz assim: tem uma palavra de Deus para você, fala. Deus manda dizer: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Está preparado para o veredito de Deus? Está preparado para o veredito de Deus? Quem sabe se fosse eu, não sei, recebi esse veredito e ia dizer assim: já que Deus decretou, e Ele decreta tudo, chama aí meu criado, manda lá na funerária comprar meu caixão. Esse homem não. Esse homem não. Vou ler para você, verso 3, capítulo 20. Vou ler o 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E chorou muitíssimo. E chorou muitíssimo. Antes que o profeta saísse do palácio, olha o verso de número 5, a voz de Deus foi ouvida no ouvido do profeta, e Deus vai dizer para ele: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas.
Quer mover o coração de Deus, então chora com sinceridade diante dele. Quer ver Deus mudar decreto, então chora com sinceridade diante dele. Quer ver Deus quebrar paradigma, então chore com sinceridade diante dele. Quer ver Deus surpreender a medicina, então chora com sinceridade diante dele. É uma das armas que Deus deu para o cristão lutar, que às vezes nós não fazemos uso dela. E parece que Deus nem se preocupa em ter escudo para se defender dessa arma, porque ela mexe com o coração dele. Volta lá. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Diz para ele que eu curarei ele, e no terceiro dia ele vai subir na minha casa para me adorar. E eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E Deus, por ser assaz, benigno, ainda vai mandar eu repetir uma prova. Pede uma prova aí, eu te curei. Ezequias vai dizer assim: qual será o sinal que o Senhor me curará e que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á sobre 10 graus ou retrocederá. Mandou ele escolher. Relógio de sol, mandou ele escolher. E escolhe aí, você quer que a sombra do relógio do falecido teu pai retroceda ou que ela adiante? 10 graus. Não. Porém, não aconteça antes. Eu quero que ela retroceda, porque adiantar é mais fácil do que retroceder. Parece que quando a gente olha para essa prova aqui que Deus deu para Ezequias, é tão simples. É tão simples. Parece que é tão simples isso aqui. Eu fiz questão de ir para a ciência para saber isso aqui. Eu fiz questão de pesquisar na ciência para saber isso aqui que aconteceu aqui. Estamos falando de 10 graus, de retroceder 10 graus. E mesmo que adiantasse 10 graus, já seria fenomenal. Mas agora vamos compreender o que Deus fez para que retrocedesse 10 graus. Eu anotei algumas coisas aqui. Vamos fazer uns cálculos simples num dia solar de 24 horas. Num dia solar de 24 horas, a Terra realiza uma rotação de pouco mais de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Isso é um dia normal de 24 horas. Sendo assim, cada hora possui aproximadamente 15 graus de rotação. Se a sombra do Sol retroceder 10 graus, isso significa Deus inverteu o sentido de rotação, fazendo o planeta inteiro recuar 10 graus. Esse milagre acrescentou pelo menos 39 minutos e 50 segundos naquele dia, sem contarmos o tempo em que a Terra demorou para voltar novamente no seu giro normal. Sem contarmos isso. Pode parecer pouco, mas estamos falando de um planeta de 12.742 quilômetros de diâmetro. Estamos falando de um planeta com uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados. Estamos falando de um planeta que tem uma massa de 6 sextilhões de toneladas, que gira a uma velocidade de 1.700 km por hora. Quando Deus desacelerou essa terra e a fez girar no sentido contrário da sua rotação normal, ele precisou segurar mares, atmosferas, montanhas, construções e tudo que se move. Só por causa de alguém que chorou com sinceridade num quarto escuro. Só por causa de alguém que chorou com sinceridade dentro de um quarto
Deus mexe no eixo da terra agora para mostrar para ele: eu valorizo as tuas lágrimas. E bem verdade é que o salmista, escrevendo o Salmo 56, no versículo 8, ele vai dizer: o Senhor guardou as minhas lágrimas em um odre. Porque justamente num odre, não num copo, não numa taça, não numa garrafa, é porque no odre não evapora. Está diante dele. Não pensa você que nas caladas da noite, na penumbra do teu quarto escuro, quando ninguém está vendo que você está chorando, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Seu marido pode não ver, sua esposa pode não ver, seu filho pode não ver, sua mãe pode não ver, seu pai pode não ver, sua filha pode não ver, mas Deus está te vendo. Não cai. Não cai em vão. Porque quem disse bem-aventurados que choram, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi Felipe, não foi André, não foi Simão, não foi Tiago. Foi o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se ele está dizendo que consola, é porque ele consola. Porque se eu chegar para você e dizer, chora não, vai passar, eu só estou querendo trazer para você um conforto momentâneo através das minhas palavras. Mas quando o Todo-Poderoso diz para você, não chora, é porque ele já está com a solução para te mostrar: eu tenho solução. Eu tenho solução. E esse mesmo que disse isso, pelo menos 3 vezes a Bíblia vai mostrar ele chorando. Esse Todo-Poderoso que disse isso para mim e para você, pelo menos 3 vezes a Bíblia vai dizer que ele chorou. Ele chorou por Jerusalém, ele chorou no Getsemane, e ele chorou lá em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Diante do sepulcro de Lázaro, a Bíblia vai dizer, no versículo 35 do capítulo 11 de João, Jesus chorou, o versículo mais pequeno do Novo Testamento. Jesus chorou. Alguém me perguntou certa feita: Marcos, se dali a pouco ele ia ressuscitar Lázaro, então para que ele chorou? Se dali a pouco ele ia mandar tirar pedra e ia gritar para sair para fora, então precisava chorar? Não precisava. Porque ele estava sentindo naquele momento a miséria de Marta, a miséria de Maria e a miséria daqueles que estavam se condoendo com ela. Ele estava sentindo naquela hora a miséria do ser humano. Ele estava sentindo naquela hora o porquê que Adão foi escolher morrer, sendo que ele propôs para ele a vida. Simplesmente ele sentiu a miséria do homem naquele momento no seu coração. E eu já expliquei que é isso que significa a palavra misericórdia, a miséria humana no coração de Deus, aonde deriva a palavra caridade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O caminho para o final. Mas eu não poderia falar o porquê que Jesus disse: bem-aventurados que choram. Que tipo de choro Jesus está dizendo aqui? É claro que Jesus atende porque atendeu a viúva. É claro que Jesus atende porque atendeu a Marta e Maria que estavam chorando. É claro que Deus atendeu Ezequias, mas o porquê que ele está dizendo bem-aventurados que choram? De quem que ele está falando aqui verdadeiramente? Porque ele está
começando a concluir o seu sermão da montanha. E ele está trazendo um sermão onde ele ensina a ser e não a ter. Porque a tônica do momento do século XXI é: você precisa ter, não importa o ser. Jesus vem na contramão dessa lógica e diz assim: não, você precisa ser, não importa se você tem. Jesus não está preocupado se você tem casa bonita, carro bonito, veste muito bem, calça muito bem, se alimenta muito bem. Ele quer saber se você é. Porque todo o sermão da montanha é voltado para aquilo que Deus quer que eu seja. Bem-aventurado os mansos, ser. Bem-aventurado que tem fome, ser. Bem-aventurado misericordioso, ser. Bem-aventurado os limpos de coração, ser. Bem-aventurados os pacificadores, ser. Bem-aventurados os perseguidos, ser. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, ser. Não tem nada de ter aqui. Então, de quem que Jesus está falando? Qual classe que Jesus está falando aqui que é feliz, aqueles que choram? Ele está falando daqueles que choram pelo seu próprio pecado. Ele está falando daqueles que choram por seus próprios pecados. E quando eu estou falando em chorar por causa dos seus próprios pecados, eu me lembro de um homem. O nome dele era Simão. Só que foi trocado, porque Simão, há dois significados para Simão: o ouvidor e aquele que vacila. Vacilão. Ouvidor ou aquele que vacila, cana. Deus troca o nome dele. Jesus agora começa a falar da sua paixão. E Pedro vai dizer para ele assim: olha, todos podem escandalizar no Senhor, eu não. Nem que seja que eu morra pelo Senhor, eu vou morrer. O resto eu não sei, mas eu. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: olha, tu está dizendo que morre por mim? Essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Jesus é preso. Os discípulos todos fogem. Pedro agora vai começar a seguir Jesus de longe. Vai chegar agora no pátio da casa do sumo sacerdote Yosef Bar Caifás. E vai lá sentar na rodinha dos escarnecedores. Alguém vai olhar para ele e vai dizer: peraí, eu te vi lá no jardim. E ele vai começar: não, você está enganado. Não viu não? Não viu não? Não viu não? No verso 73 ele vai dizer: logo aproximou-se os que ali estavam e será que verdadeiramente eles também dele, porque teu modo de falar te denuncia. Não adianta a crente tentar ficar em roda dos escarnecedores, porque você não consegue falar igual a eles. Você não consegue agir igual a eles, você vai se entregar logo. Não adianta você tentar se igualar a eles, porque se você é escolhido, você vai se queimar logo. Alguém vai chegar e vai falar: cara, até a tua fala te denuncia. Aconteceu comigo na minha vida pregressa de 7 anos fora da presença de Deus. Quantas jumentas Deus usou para falar: cara, tu tem cara de crente, tu tem cara de Bíblia, o que você está fazendo aqui? Pedro, até o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar. A palavra praguejar aqui no grego é xingar. Ele começou a xingar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Até aí tudo bem.
Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou. É essa lágrima que Jesus está falando aqui em Mateus 5:4. É essa lágrima aqui que Jesus está falando em Mateus 5:4. Lágrima de arrependimento pelos meus próprios erros. É quando eu reconheço quem eu sou verdadeiramente. É interessante que um dos evangelistas vai dizer que quando ele negou a 3ª vez, Jesus estava saindo do pretório para a sala do interrogatório e olhou para ele. Não com um olhar de censura, mas dizendo: tudo aquilo que sai da minha boca, Pedro, cumpre. Chorou amargamente. Eu imagino o que passou na mente deste homem. Quantas vezes eu falei com ele durante essa semana que morreria com ele. Quantas vezes eu me prontifiquei como porta-voz dos 11 que eu morreria com ele e ia com ele até a morte. Olha o que eu fiz. Ei, Deus não está procurando pessoas impecáveis não, viu? Porque Ele sabe que não existe. Isso é leve engano você pensar que Deus está procurando pessoas impecáveis. Não, eu não vou para a igreja porque eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda tenho uns vícios. Deus não está procurando homens e mulheres impecáveis. Deus está procurando homens e mulheres que pecam, mas têm capacidade de reconhecer que errou. É esse tipo de pessoas que Deus está procurando. É homens e mulheres que erram sim, mas que reconhecem como Pedro: pequei. É que reconhece como Davi: somente eu pequei, e tu serás justo em me julgar. A minha iniquidade está sempre diante de mim. Não retire de mim o teu espírito, e não me lance fora da tua presença, mas me dê um espírito voluntário. Porque em iniquidade eu fui nascido, em pecado me concebeu minha mãe. É esse tipo de homem e mulher que Deus está procurando, que erre, mas reconheça: eu errei. É essa lágrima aqui que Jesus está dizendo: bem-aventurados são estes, porque eu vou consolá-los. Eu vou consolá-los. É quando eu reconheço que transgredi mandamento. Porque pecar, a palavra pecar é isso, é errar o alvo. Quando eu erro o alvo, eu peco. Este foi Pedro. Já estudou essa palavra aqui, grega, amargamente? Esse homem soluçava o tempo todo. Imagina o que passou na mente deste homem. Acabou o apostolado para mim. Estou condenado agora ao inferno. Porque em muitos lugares é assim: se você erra, já te aponta o dedo e te condena, dizendo: não existe solução para você. Se Deus fosse olhar isso em mim, eu não estaria aqui pregando para você hoje. Porque se tinha alguém que vacilou na mocidade, se chama Marco Alonso Martins Dutra. A tal ponto de um pastor, hoje falecido, chegar para mim e dizer: eu estou te entregando para Satanás porque você não tem jeito mais. De tão vacilão que eu era. Só que o pastor, não vou dizer o nome por ética,
Não sabia que aqui dentro tinha um desejo de ser um vaso usado nas mãos de Deus, mas não tinha firmeza ainda. Mas que na escalada da noite suplicava a Deus: tenho vontade de ser santo, mas não consigo, me ajude. Estou falando de lágrimas sinceras na presença de Deus. São essas lágrimas que nós acabamos de estudar em Mateus 5, verso 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É quando eu reconheço as minhas mazelas, as minhas adversidades, a minha pequenez, quem eu sou verdadeiramente. É quando eu chego diante da presença do Todo-Poderoso e faço como Isaías fez no capítulo 6 do seu livro, e ele vai gritar: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quando há reconhecimento de pecado, sabe o que acontece? Isaías viu quando um querubim pegou uma tenaz de ferreiro, uma brasa, símbolo da graça de Deus, e vem e toca os lábios dele e diz: a tua iniquidade foi purificada. Quando eu e você reconhecemos que quem somos, há purificação no sangue de Jesus, há consolo, há regozijo, há um limpar de lágrimas. Mas enquanto estivermos aqui, vamos chorar. Enquanto estivermos aqui, vamos chorar. Mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia. Diz a Bíblia, Apocalipse 21, capítulo de número 4. Vai chegar um dia. Está escrito lá desta maneira: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Enquanto estivermos aqui, vamos chorar, vamos sentir dor, privações, luto, despedida, mágoas, mas haverá um dia que vai cessar. Haverá um dia que tudo isso vai passar e não estará mais nas nossas lembranças, porque aquele que faz nova todas as coisas enxugará do meu, do teu, dos olhos de todo aquele que for fiel, toda lágrima. Ali não terá cemitério, ali não terá despedida, ali não terá crianças abandonadas, ali não terá corrupção, ali não terá enfermidade, ali não terá dor. Mas enquanto estivermos aqui, esse que chorou, e por que ele chorou? Para que entendesse quando eu e você choramos. Porque se ele não tivesse chorado, ele não entenderia porque eu e você choramos. Então, por que ele se tornou semelhante a mim e você, no quesito humanidade? É para que quando eu chorasse, quando eu sentisse dor,
quando eu entristecesse, quando a angústia tomasse conta da minha alma, Ele entendesse o que eu estou passando. Um sacerdote que intercede por mim e por você. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quero levar o Senhor com um hino. Tem tudo a ver com lágrimas. Quando eu canto, reflete no futuro. Quantas lágrimas você já chorou? Quantas vezes Deus já enxugou elas? Quando lhe faltar palavras na oração, pode chorar que Deus entende. Cada gota é uma frase escrita no chão. Pode chorar que Deus entende. Lágrimas move o coração de Deus. Isso já está provado. Em chorar a noite inteira, de manhã é consolado. Lágrimas falam na oração. Crente não chora em vão. Este mistério Deus compreende. Quando o crente está chorando, Deus entende. Quando o crente está chorando, Deus entende. Lágrimas move o coração de Deus. Isto já está provado. Chorar uma noite inteira, de manhã é consolado. Lágrimas falam na oração. Crente não chora em vão. Este mistério Deus compreende. Quando o crente está chorando, Deus entende. Quando o crente está chorando, Deus entende. Quando o crente está chorando, Deus entende.